Aleluia! Hoje é 9 de fevereiro. Atos dos Apóstolos 16 diz que Paulo saía para orar com os irmãos e aparece uma mulher com espírito de adivinhação e diz na frente de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos prega o evangelho da salvação. Ouvi a eles. O que me chama a atenção é que esta mulher não grunhiu, não rosnou, não gritou, não teve gestos estranhos, mas literalmente um demônio estava pregando a palavra. Mas Paulo, pelo Espírito de Deus, descobriu, repreendeu e libertou aquela mulher. Agora me vem no coração, e quantas pessoas estão em cima de um altar, pregando, profetizando, cantando, dizendo que são usados por Deus, mas que são pessoas endemoniadas, porque continuam na prática do pecado. Jesus disse que o diabo pode se transformar em anjo de luz. Então precisa se manifestar homens e mulheres espirituais para desmascarar as obras das trevas. Isso me chamou muita atenção nesse domingo na igreja. A mulher não teve movimentos bruscos, não teve manifestação terrível, não mudou a aparência dela, não fez sons aterrorizantes, mas simplesmente endemoniada, o demônio falando pela boca dela e ela dizendo: estes homens são homens de Deus que vos prega o evangelho da salvação, ouçam a ele. Preste atenção, os demônios mandando as pessoas ouvir a palavra de Deus, os demônios mandando ouvir uma pregação, mas na verdade era para distrair os homens de Deus, para tirar a atenção dela, para que ela não fosse identificada. E quantas pessoas estão dentro das igrejas profetizando, dando falsas revelações, mentindo, enganando, dando vãs esperanças para as pessoas? Não são pessoas endemoniadas que estão fazendo isso com o espírito do engano? Há um tempo atrás eu mostrei na igreja uma mulher envolvida com candomblé, com macumba, cantando um corinho de fogo e no final falando em línguas. Se aquela mulher tirasse aquela indumentária dela, botasse uma roupa bonitinha, botasse a mão na cabeça de alguém e profetizasse, falasse, alguém ia dizer que não era unção de Deus? Se essa mulher da Bíblia, que Paulo libertou, tivesse chamado alguém para orar, botar a mão na cabeça, não teria também alguém até recebido fogo, sentir a presença de Deus aqui com a oração dessa mulher de Deus? Por quê? Porque está pregando o evangelho, porque está falando das coisas de Deus. E Jesus deixou bem claro para cada um de nós: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O pessoal da Umbanda, o pessoal do Candomblé, o pessoal do esoterismo, os assassinos, os criminosos, todos falam de Deus, mas nem todo que chama Senhor, Senhor, será salvo. Em 2 Coríntios 11 diz que o diabo poderá se transformar em anjo de luz para enganar até os escolhidos de Deus, e faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então o diabo já é um anjo, mas é um anjo caído. Mas ele vai transfigurar sua aparência. É uma coisa boa, tranquila, em gestos de bondade, para enganar até aqueles que conhecem o evangelho, até os escolhidos. Transforma os seus ministros em labareda de fogo, sinais, fogo, maravilhas. Será sinal que muitos falsos profetas, falsos pregadores, pessoas que vivem na prática do pecado e que dizem que tem unção e que está vendo essas labaredas de fogo, não são ações diabólicas? Então preste atenção. Ele poderá mostrar uma aparência boa para enganar a muitos, com uma boa palavra, uma boa oração, uma profecia, uma palavra que desperta só coisa boa, promessa, vitória, milagre. Mas lá por fundo quem domina tudo é o próprio diabo. E de verdade, meu amado, você conseguiria identificar um anjo que vem da parte do Senhor e um anjo que pode vir da parte do diabo? Você identificaria? Você consegue identificar quando uma mensagem vem de Deus, quando uma profecia vem de Deus, quando uma revelação vem de Deus, quando uma visão é de Deus, quando alguém está ministrando louvor na direção de Deus, pregando uma mensagem na direção de Deus? Muitos não conseguem. Por isso que muitos estão no engano. Muitos estão em igreja de pastores que são prostitutos, que são viciados, que são drogados, que são homossexuais, que são envolvidos na pedofilia, que roubam, que praticam todo tipo de males. Por que as pessoas não têm esse discernimento? Porque as pessoas não buscam a Deus. Como Deus vai revelar para os outros, como revelou para Paulo, se as pessoas não têm vida com Deus, não consagram, não oram, não têm tempo para Deus, não santificam, não andam na presença de Deus? Oh, meus amados, olha como Jesus nos ama muito e não quer que nenhum de nós sejamos enganados ou caiamos no erro, não quer. Porque
ele percebendo que algumas pessoas podem não ter esse discernimento do Espírito, mas eu continuo dizendo, ore para ter discernimento de Espírito. Mas eu acho que Jesus pensou assim, vai que muitos não tenham. Mas tem um detalhe que pode ser visto por muitos, sabe o que é? Jesus disse, pelos frutos você os conhecerá. Quem produz frutos bons é porque está buscando e está servindo ao Senhor. Quem não produz frutos dignos de arrependimento é porque não é verdadeiro diante do Senhor. E muitas pessoas podem esconder muita coisa, mas não vai conseguir esconder por muito tempo. Ninguém consegue esconder por muito tempo o seu temperamento, seu comportamento, suas atitudes, suas ações e suas reações. Verifique as pessoas dentro das suas casas. Verifique as pessoas na sua vizinhança, no seu trabalho, nas suas atividades fora e você verá os frutos. É nesses lugares fora da igreja, porque dentro da igreja é muito fácil ser crente. Todo mundo é bom, todo mundo tem unção, todo mundo tem poder. E no entanto a palavra de Deus está dizendo assim, não deis lugar ao diabo, Efésios 4. Ele está dizendo que quem dá lugar ao diabo, está lá escrito, está envolvido com cólera, com ira, com raiva, com rebeldia, teimosia, desobediência, insubmissão. Pessoas que vivem na prática do pecado. E por outro lado, o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém, porque se nós derrubarmos alguém na fé, nós iremos prestar conta dessas pessoas. Eita Deus! Mas tem alguns frutos que eles aparecem, sabem quando? Quando você sacode a árvore. Como assim, bispo? Tem certas pessoas que têm hipocrisia, tem pessoas que são falsas, tem pessoas que são fingidas, mas se mostram esses tais de espirituais, de usado, isso, aquilo, outro. Chegue para uma dessas pessoas que sempre precisam de você e diga não. Você já vai saber quem é a pessoa. Conteste alguma opinião dela, você vai descobrir quem é ela. Como eu disse para alguns pastores, tira do altar, coloca no banco. Diga para que ela vai parar de fazer certas coisas na igreja. Aponte o erro dela para ela. Aí você vai ver quem é essa pessoa que era tão amável, tão gentil, tão boa. Sabe por quê? Está escrito, pelos frutos nós conheceremos. E Jesus conhece bem a natureza humana. O pior é que muitas pessoas acham que nunca serão descobertas, que nunca será manifesto, que elas nunca se converteram e que nunca foram libertas de verdade. E vão pensar que vão enganar todos por muito tempo, mas está escrito, não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada que esteja escondido que não seja trago à luz. E diz a palavra, não vos enganei, de Deus não se zomba. As pessoas estão zombando é de Deus. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Li várias vezes Jeremias e tantos outros textos que diz que Deus vai punir, vai tratar cada um segundo as suas obras. Você não pode ignorar o que Jesus disse. Nos últimos dias viriam os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pregadores e enganarão a muitos. E onde essas pessoas estão? Em cima do altar. E muitas estão endemoninhadas. O que é isso? O demônio já fez um ninho na vida de cada uma dessas pessoas. E somente buscando a Deus, tendo uma vida de espiritualidade real diante do Senhor, você não será enganado. Então busque a face do Senhor. Deus vai te guardar de todos esses enganos. E você será usado até para libertar, para orientar, para abrir o entendimento, a mente de outras pessoas, para que outros também não sejam enganados. Busque ao Senhor, querido. Seja essa pessoa espiritual que o mundo cristão precisa nesse tempo, em nome de Jesus.